A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que coisa boa é podermos estar aqui mais uma vez, para juntos aprendermos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. E eu quero aqui já lhe convidar para que façamos junto uma oração em adoração e gratidão ao nosso Deus. Senhor Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Deus Santo, te louvamos por mais essa oportunidade de estarmos aqui para juntos aprendermos a Tua Santa Palavra. Sabemos, Pai, que o Senhor é o único Mestre e Mestre por excelência. Senhor, nos instrua através do Teu Santo Espírito para que possamos juntos entender as Escrituras Sagradas, a Tua Santa Palavra. Pai, abençoa cada professor, cada professora da Escola Bíblica Dominical, cada superintendente, todos, meu Pai, que estão envolvidos ali com a Escola Bíblica Dominical. Abençoe cada aluno, abençoe as igrejas que têm um comprometimento, Pai, do ensinamento da Tua Palavra, mantendo assim a Escola Bíblica Dominical. Que na Escola Bíblica Dominical haja batismo com o Espírito Santo, que haja renovo, que haja cura, que haja salvação de almas, porque a Tua presença, ó Deus, é o que faz a diferença. A Tua presença é que tem o poder de mudar, seja qual for a situação. Então, Pai, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui com alegria, glória a Deus. Para você que está aqui pela primeira vez, que prazer lhe receber. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Meu nome é irmã Luciene Neto Faria, sou da Assembleia de Deus em Linhares, pastoreada pelo pastor Josué Januário Faria, e vim aqui porque amo a palavra do Senhor como você e sempre ativo ali na Escola Bíblica Dominical. Quero te fazer um convite antes de iniciarmos também esta aula, para que você se inscreva em nosso canal. É um prazer ter sua companhia por aqui. Ative ali o sininho para que quando os vídeos novos chegarem, você receba ali a notificação. Deixe o seu like. Enfim, é muito especial a sua participação dessa forma também. E hoje nós estamos aqui, gente, no quarto trimestre de 2023 e não se assustem, já estamos na lição de número 8. O tempo está passando rápido, né? E esta lição, ela tem por tema missionários fazedores de tendas. Nosso texto áureo, bora lá ler? Texto áureo. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário a mim e ao que estão comigo, essas mãos me serviram. Atos capítulo 20, versículo 34. A nossa verdade prática estar aqui. É possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. Texto bíblico em classe, nosso texto bíblico em classe. Atos capítulo 18, do versículo 1 ao 5, e primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 e 12. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Agora, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 e 12. E procurareis
viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma. Como nós falamos em nossas lições, nós temos elas sempre divididas em 3 tópicos, e a grande parte também dividida em 3 subtópicos. Então, a nossa introdução, ela já vem trazendo para nós uma pergunta. Se é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Essa já é uma pergunta que já na nossa introdução, a introdução da revista, ela já está propondo, tá? Então, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar, nós vem todo esse trimestre falando da obra missionária, mas agora nós vamos estudar falando sobre a profissão, né? Que o período de trabalho, o período da profissão, e como a profissão, né? Porque todos nós, a grande parte, temos uma incumbência de Deus de pregar o evangelho, de anunciar o reino de Deus, mas também trabalhamos. Nós vamos ver que Paulo, no decorrer da lição, é um fazedor de tenda. Então, missionários, fazedores de tenda. Então, nós vamos aqui falar bastante dessa expressão, fazedores de tenda. O que essa expressão ela quer dizer para nós, né? Até que ponto a nossa vida profissional e esse chamado missionário, eles têm que estar de uma forma totalmente juntos para que tudo isso, tanto a vida profissional, o período profissional, ele esteja coligado com o chamado, para que ambos sejam para a glória de Deus. Lembra que eu cito muito esse versículo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, que diz: por ele, para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele, amém. Então, nós precisamos estar aprendendo que a nossa vida, a vida profissional, que a profissão, ela também precisa estar ali coligada com este chamado. Então, é isso que nós aprenderemos aqui para frente. O subtópico do primeiro tópico, no tópico 1, está dizendo aqui: a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. O subtópico 1, a profissão do apóstolo Paulo. Quando nós lemos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versículo que nós estudamos aqui, versículo 1 e 2, nós vamos ver que aqui o texto vai dizer que o apóstolo Paulo, ele tinha acabado de sair da cidade de Atenas. Outrora ele passou por Atenas, ali no território da Grécia. Ali ele teve a oportunidade de pregar para filósofos, né? Foi ouvido por alguns filósofos, e agora ele chega até Corinto. Quando Paulo chega a Corinto, nós vamos ver que ele encontra um casal, por nome Áquila e Priscila. E é interessante que no versículo 2 do capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, vai dizer que quando Paulo ele encontra esse casal, vamos ler o texto, acabamos de ler, que está inserido na nossa leitura bíblica em classe, só para a gente entender aqui o que está dizendo. E achando certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma e ajuntou com eles. Então quer dizer que quando o apóstolo Paulo ele encontra com Áquila e com Priscila, eles tinham vindo de Roma.
E o que tinha acontecido em Roma? Tinha sido feito um decreto. Por quê? Nós sabemos, né, que Roma, ele tinha os seus imperadores. Vamos começar ali pelo primeiro imperador, que nós vamos ver que é Augustus. Depois de Augusto teve Tibério. Depois de Tibério teve Calígula. E depois de Calígula nós temos o sucessor de Calígula, foi o imperador Cláudio, que foi o quarto imperador romano. É interessante a história desse imperador, até mesmo não vou ter, a gente não vai falar falar bastante dele agora não. Mas esse imperador, né, a história diz que ele era um homem que era gago e também que era manco. E que esse imperador, ele colocou um decreto em Roma. E qual é esse decreto? É que ele mandou que todos judeus e cristãos saíssem ali da localidade de Roma. Então foi esse decreto, que todos saíssem. Há várias especulações das suas motivações. É interessante que uns vão dizer que ali os cristãos, claro que ainda tinha aquela perseguição, mas vão dizer que os cristãos estavam impedidos de adorar. Mas outros também vão dizer que havia aquela luta entre judeus e cristãos e que aquilo estava trazendo uma desarmonia ali no império, naquele contexto ali, por isso que Cláudio ele toma essa decisão. É interessante que nas escritas, nas obras escritas por Tácito e também por Joséfo, sobre essa parte de Cláudio, eles se silenciam. A questão é que, de toda forma, esse decreto ele foi dado. E, mediante esse decreto, Áquila e Priscila partem para Corinto, e aonde que eles vão encontrar Paulo. Uma das questões também, ali dentro do império de Cláudio, né, imperador Cláudio, ali algumas das obras que vão trazer sobre a história do cristianismo, eles vão dizer que justamente esse decreto, firmando o que eu falei há pouco, foi essa questão de judeus com aqueles cristãos convertidos, e alguns dos historiadores vão falar tudo por causa de Cristo, que quer dizer Cristo, ou seja, então ele faz esse decreto para que aqueles judeus e também cristãos saiam daquele território ali de Roma. Então, Priscila e Áquila, eles vão até Corinto e ali eles vão encontrar com o apóstolo Paulo. E é interessante, nesse subtópico, vai falar a profissão do apóstolo Paulo. O tópico 1, subtópico 1. A profissão do apóstolo Paulo. A profissão do apóstolo Paulo, ele deixa claro algumas das suas descritas, que é o quê? Um fazedor de tendas. Sim, o apóstolo Paulo, ele tinha uma profissão. O que significa a palavra profissão? Profissão quer dizer trabalho que uma pessoa exerce e também quer dizer ofício. E é interessante que na cultura judaica, todos tinham que aprender uma profissão. Tem uma descrita do rabino, que se chama Rabino Judá, ele diz assim: aquele que não ensina o seu filho uma profissão é a mesma coisa que se lhe ensinasse a ser ladrão. Isso daí é uma frase do Rabino Judá. Pela lei, o pai, ele tinha 3 grandes ofícios para ensinar os seus filhos. Primeiro, era a responsabilidade, né, do pai levar o filho a se circuncidar. Era responsabilidade ensinar os filhos a lei e também ensinar os filhos uma profissão. Então, nós entendemos que essa profissão, supostamente, Paulo provavelmente aprendeu com quem? Com o seu pai. Então, essa expressão fazedores de tenda, ela também quer dizer trabalhadores com couro. E é interessante que nós vamos ver, né? Lá bem antigamente, muito antigo mesmo, muitas das vezes eles faziam essas tendas com peles de animais.
mas também, como diz aqui, com pelos de cabras. E quando você vai ver esse ofício do tendeiro, desses fazedores de tenda, esse ofício de Paulo, a pele do animal, ela era tirada, depois tinha que se remover os pelos. E como era removido esses pelos? Os pelos eram raspados. Eles tinham que ir raspando esse pelo, molhando e aplicando cal. Depois eles tinham que mergulhar essa pele em água, numa água contendo cascas de carvalho e folhas de sumagre. E depois nessas peles, nesses pelos, eram esfregados com estrume de cachorros e depois martelados. Então você vai ver que dentre as profissões, nós vamos entender que essa profissão, ela acabava fazer tendas, acabava não tendo um cheiro muito agradável, até mesmo pelo material que precisava ser usado para que as tendas fossem confeccionadas. E é interessante que os fazedores de tendas, muitas das vezes, eles cumpriam seus ofícios fora da cidade e procurando sempre a direção do vento. E é interessante que não se era difícil achar um fazedor de tenda. Por quê? Porque era uma profissão marcante, outrora eu já disse, pela obra-prima que era usada e pelo cheiro que muitas das vezes ele acabava sendo extraído da própria obra-prima usada para essa tenda. Tem um texto lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 6, que fala de Pedro na casa de Simão o curtidor. Então, Simão também, ele era um trabalhador no couro. E nós vamos ver o trabalhar de Deus na vida de Pedro através dessa casa que ele está. Mas isso daí seja um assunto para uma próxima vez. Então, Paulo, Priscila e Áquila, eles tinham este ofício de quê? De estar fazendo tendas, Mais para frente, nós vamos perceber que se era uma profissão que tinha toda uma matéria, um material para ser usado, um material que talvez nem sejava desejoso para muitos, nós vemos que não só Paulo, não só Priscila, não só Áquila, eram aqueles trabalhadores em couro naquele período. Então, nós vamos entender que ali foi uma oportunidade, vamos ver no decorrer da lição, de Paulo alcançar esses trabalhadores nessa área também. A tradição rabina, tradição judaica, ela diz que os rabinos, os seus serviços espirituais, eles não poderiam ser cobrados, ou seja, tinham que ser gratuitamente. Então, eles precisavam o quê? De aprender uma profissão para se sustentar. Nós sabemos que Paulo, ele era fariseu e ele foi criado ali, aos pés de Gamaliel. Paulo, ele era da tribo de quê? De Benjamim. Então, nós estamos vendo que ele não se esqueceu dessa arte de fazer tendas. Ele, ainda que ele estava cumprindo o chamado, ele não esqueceu daquilo que ele aprendeu desde novo, daquilo que ele aprendeu como sua profissão. Ele só não esqueceu, mas como também ele não deixou de exercer essa profissão em meio ao chamado que ele estava vivenciando de Deus. Então, nós estamos vendo aí Paulo, ele dando esse ensinamento que, embora ele estava vivendo um chamado, ele não deixou de exercer a profissão. E haja vista que enquanto ele exercia a profissão, ele tinha oportunidades de ali estar vivendo o chamado.
Então, não é porque ele estava fazendo tendas que ele estava ali num período de não exercer o chamado. Pelo contrário, ao momento que ele estava ali trabalhando, fazendo tendas, confeccionando tendas, ele também estava tendo uma oportunidade de apregoar e anunciar a palavra de Deus. Então, nós vamos ver que o campo missionário, toda lição ela vai permear muito em cima disso. O campo missionário, ele não é só quando a gente está fora da nossa rotina do dia a dia, não. O campo missionário é todo o tempo. O nosso trabalho, vamos falar agora há pouco, mais para frente, o nosso chamado, ele também abrange aonde nós executamos um trabalho, aonde nós estamos ali exercendo a nossa profissão. Sempre há uma oportunidade de Deus para nós anunciarmos o Evangelho de Cristo. No subtópico, a ética financeira na atividade missionária, subtópico 1.3. Nós vamos ver por aqui que Paulo, ele poderia estar vivenciando só o chamado e recebendo ali oferta de outras igrejas, poderia estar ali só se dedicando, mas ele não viu o trabalho só como algo sustentativo, não. Ele via o trabalho, o exercer da profissão como uma oportunidade de alcançar outras pessoas também. Então, não era só a questão de se sustentar, mas era a questão também dele ter uma oportunidade de estar ali anunciando as Escrituras a outras pessoas também. Quando nós pensamos no nosso dia a dia, nós vamos ver que muitas pessoas trabalham fora, suponhamos, 8 horas num dia. Trabalhando 8 horas nos dias, juntando todos os dias úteis, dá 44 horas semanais. Essas 44 horas semanais, juntando os dias úteis, num período de um mês, dá 220 horas. Então, muitas das vezes, ao exercer uma profissão, e agora eu falo no nosso dia atual, nós ficamos 8 horas dentro de um campo de trabalho. E ali nós lidamos com muitas pessoas. Então, muito mais do que um benefício financeiro, mas é um campo missionário onde nós temos a oportunidade de anunciar as boas novas do Senhor. Então, Paulo, ele vincula a vida profissional com o chamado. De uma maneira, quando ele está fazendo tendas, ele recebe para o sustento, porque Paulo, ele não, de forma alguma, ele queria lhe depender daqueles que ele estava evangelizando, daqueles que ele estava anunciando a palavra, e nós vamos falar isso, mas não só dessa maneira de sustentar, mas também de anunciar a outras pessoas. Quem tem uma visão missionária vai ver que em todas as oportunidades, todos os momentos, Deus nos dá uma oportunidade de falar do reino do Senhor. Em todo momento, nós temos que anunciar a Deus. Claro que como estamos trabalhando, você não vai ficar ali o dia inteiro no seu trabalho pregando o evangelho. Mas o próprio Espírito Santo do Senhor, ele vai preparar uma ocasião para você falar para alguém no ambiente que você trabalha, Jesus te ama, para deixar um versículo. O Espírito Santo de Deus, ele vai propor um momento, uma ocasião nesse campo trabalhístico, que é um campo missionário, de você anunciar a palavra do Senhor para alguém que está precisando. Escreva essa frase em seu coração. Deus não nos leva em nenhum local em vão. Tudo tem um propósito de Deus.
quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele vai nos conduzir aos lugares certos, mesmo que nos momentos incertos aos nossos olhos. Nosso Deus, Ele tem todo o poder. Então, quem está seguindo esse chamado, por onde passa, vai ser impulsionado a anunciar o reino de Deus. Salmo 150, versículo 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. É servir, estar a serviço de Cristo. Então, Paulo, ele fazia as tendas para ter o seu sustento, mas também era uma oportunidade dele encontrar, como ele encontrou Priscila e Áquila, que tinha esse mesmo ofício. Você imagina Paulo, Priscila e Áquila encontrando a outros trabalhadores de couro, a outros que tinham o seu ofício. Você pensando bem, você acha que Priscila, Áquila e que Paulo perderam a oportunidade de anunciar o evangelho? Claro que não. Então, a nossa profissão é uma porta aberta para concluir a missão que Deus nos designou. Então, Paulo tinha a ética financeira na atividade missionária de Paulo. Paulo, ele se sustentava, ele não gostava de ser pesado aos irmãos. Você vai ver em cartas, né, que ele fala, quando você vê a carta de Filipenses 4, no capítulo 12, vamos ler aqui, o capítulo 12, embora a gente frisa muito o versículo 13, Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12. A gente frisa muito 13, mas olha o 12. É uma aula para nós. Olha o que Paulo vai falar no versículo 12, ó. Ora, muito me alegrei no Senhor por finalmente reviver vossa lembrança de mim, de que também vos lembraste, mas não tivestes oportunidade. Esse daqui é o 10, agora é o 12. Eu bem sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, assim a estar farto, como a ter fome, assim a ter abundância, como a padecer necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Paulo, ele era um missionário preparado, e mesmo que faltasse algo para ele, ele estava ali totalmente envolto a Cristo. Ele já estava suprido pela presença de Deus. Outras cartas, Paulo também, ele vai dizer, como ele fala muitas das vezes, e nada fui pesaroso em vós, por minhas próprias mãos trabalhei. Então, Paulo, ele usou da profissão para se sustentar, não ser pesada a obra, e não somente isso, que também era uma oportunidade dele levar a palavra a outras vidas. Quando nós olhamos lá no Velho Testamento, a Bíblia vai dizer de uma menina na casa de Naamã. Olha essa menina está escrava, foi levada para estar ali na casa de Naamã. Ela está ali a serviço da esposa de Naamã, ela está prestando serviço, mas na primeira oportunidade, ela falou do Deus que cura. Por quê? Porque Naamã, ele estava o quê? Leproso, ele estava doente, e aquela menina aproveitou da oportunidade para apresentar do Deus que cura, do Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. E agora nós vamos para o tópico 2. O tópico 2, ele tem 3 subtópicos, que vai dizer assim: missionários fazedores de tendas. Fazedores de tendas, a força missionária no mundo
e o preparo dos fazendores. Nós falamos um pouco acerca da fazer tenda, mas aqui vai qualificar esses fazedores de tenda como aqueles que são enviados. Você sabia que há muitos lugares que não se pode entrar, vários países, lugares que não se pode entrar como missionário, ou seja, a pessoa chega para ir para um país e a pergunta é: o que você vai fazer lá? Qual é o ideal que você quer lá? E a pessoa fala: eu sou um missionário, vou anunciar a palavra de Deus. Então, tem países que a pessoa ela não vai conseguir entrar. É interessante que nós vamos estudar na nossa lição 10, Aprove o Senhor, que vai falar da janela 10x40. O que é essa janela? Depois nós vamos explicar direitinho na lição 10. Mas aqui, para que nós venhamos entender, a janela 10x40 é uma faixa de terra que começa do oeste da África, passa pelo Oriente Médio, vai até a Ásia. É sobre as latitudes 10 ao norte da linha do Equador e vai até a linha de latitude 40. E ali forma um retângulo. Por isso que é chamada de janela 10x40, onde abrange praticamente 62 países. Em vários desses países, 1% ou até menos do que isso são cristãos. As religiões, né, que predominam nesses países é o Islã, é o budismo e o hinduísmo. Nós vamos ver que alguns países, como a China, ali se consta, tem igrejas subterrâneas. Nós vamos ver que lá na Coreia do Norte, lá as pessoas têm que cultuar, né, ao homem, ao ditador daquele país. Então nós vamos ver como que os missionários vão entrar aonde o evangelho não tem liberdade, aonde não se pode apregoar do nosso Deus. Então nós estamos vendo aqui que os missiólogos, os missionários, eles precisam o quê? Se preparar. Eles precisam estar preparados para que eles possam o quê? Entrar nesses países, porque não vão entrar dizendo que vão fazer a missão. Então, como essas portas vão abrir para eles? Através da profissão. Havia-se, né? Há muitos que entendem que a prática de fazer missão é abandonar a vida secular, é abandonar o trabalho, é abandonar a profissão. Já viu essas pessoas? Não, agora eu abandono tudo, vou só viver disso. Não, gente, muitas das vezes não. A profissão, ela precisa estar coligada com o chamado, entendeu? Então, como esses missionários vão conseguir entrar nesses países que a palavra de Deus, ela ali é tentada, eles tentam impedir a palavra de Deus. Eles vão entrar como? Profissionalmente. E como assim? Eu estava vendo alguns relatos de alguns missionários que entraram em países para servir como médico. E através deles exercerem essa profissão, eles estavam ali, é igual eu falo que é o Espírito Santo que provê as oportunidades. Através dessa profissão, eles são introduzidos nesses países. Tem professores de futebol, várias profissões que ali, através dessas profissões, eles conseguem entrar nesses países e ali, conforme a direção do Espírito Santo de Deus, eles conseguem anunciar o evangelho àquelas pessoas. Então, e há uma preparação. Então, o missionário, ele tem que se preparar. A necessidade de uma obra missionária, ela precisa que a pessoa também seja um profissional. Para quê? Quando não tiver um acesso para a pessoa dentro daquele país como missionário, mas vai ter um acesso
com alguém que exerce uma profissão. Então, a pessoa precisa ter uma profissão. A carreira profissional, ela pode abrir portas para que aquela pessoa possa então estar ali e cumprindo o chamado de anunciar o evangelho. Então, essa missão, gente, missões começou no coração de Deus. O Deus que deu seu filho, seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, os missionários, aqueles que receberam, que disse sim para o ide do Senhor, eles precisam estar preparados, seja qual for a profissão que Deus ali derramou naquele dom, eles precisam estar preparados, porque vai ter muitas portas que eles vão passar através da profissão. Homens e mulheres chamados por Deus para poder ali anunciar a palavra do Senhor. Fazedores de tendas, homens e mulheres que através da profissão, ou seja, medicina, eu ouvi falar de locais que ali é proibido entrar a palavra, entrar a Bíblia, mas que as pessoas estão ali através de sendo professores de linguagem, professores de inglês, professores de lutas, várias profissões que eles conseguem entrar naqueles países, mas com a prioridade de anunciar a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, as boas novas. Então, por isso é tão importante. E falando também sobre profissão, trazendo para o nosso dia a dia, muitas das vezes, e agora, como a profissão, ela é o nosso campo missionário, precisamos nos atentar que no período que nós estamos executando o trabalho, o que nós estamos anunciando. Mas isso nós vamos falar agora, lá no nosso tópico 3. Então, são muitas nações que os missionários não podem entrar. E através da profissão, é uma oportunidade muito grande desses missionários entrar nesses países fechados ao evangelho, através da profissão, eles entram nesses países para anunciar o reino de Deus. Você sabia que no ano de 2019, mais ou menos 29 missionários em todo o campo, em outras nações, eles foram assassinados. Eles estão ali, pregam a palavra e muitas das vezes são assassinados. Porque muitos países, gente, muitos países não podem mais anunciar o evangelho. Vários países, a Bíblia é proibida a palavra de Deus. Você sabia que no Líbano, na carteira de identidade, está ali a religião da pessoa? É obrigatório na carteira de identidade no Líbano ter a religião da pessoa. Qual é a religião que essa pessoa segue? Olha só, gente. Então, nós percebemos que dentro do Brasil, para a glória de Deus, em grande parte nós temos ali tido a oportunidade de anunciar o evangelho. Eu fiz uma pesquisa, não é muito de agora essa pesquisa, mas dentro da pesquisa que eu fiz, o Brasil é o segundo país que mais envia missionários para o campo. Louvado seja Deus por isso. Então, a nossa missão é pregar o evangelho. A nossa missão é concluir a missão. No Éden, a ordem de Deus para Adão e para Eva
era que eles não comessem da árvore da ciência do bem e do mal. Adão e Eva caíram, desobedeceram. Mas aí a nossa oportunidade, a nossa salvação, o ato na cruz do Calvário nos achegou novamente a Deus. O véu do templo foi rasgado do alto a baixo e agora nós somos de novo, inseridos a Cristo. Estamos de volta à comunhão com o Pai. E o Pai, mais uma vez, nos deixa uma ordem através do seu Filho Jesus Cristo, que é ide, anunciai o Evangelho a todas as nações. E nós não podemos e não queremos omitir essa missão. Então, que nós possamos continuar firme, porque Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Agora nós vamos para o tópico 3. Tópico 3, vocação, profissão e missões. Está dividido em 3 subtópicos. Deus é quem chama. Segundo, exercendo a vocação. Terceiro, minha profissão, meu campo missionário. É Deus que chama. Nós vamos ver que o nosso Deus, ele é tão bom que ele nos capacita, ele nos convida para a obra que ele, somente ele, pode nos capacitar a concluí-la. Nós vamos ver que Deus chama para nós nos envolvermos, em nossas igrejas locais, grupos evangelistas de grande impacto. Ou seja, quando nós aceitamos a Cristo, o Senhor nos convida para trabalhar para o reino dele. E eu quero aqui, como estamos numa escola, a gente não pode deixar de falar. Quando Deus te convida para exercer algo na obra dele, é uma honra muito grande. E o que nós temos visto hoje em dia? Que tem pessoas que não querem se envolver com a obra de Deus. Tem pessoas que se aborreceram, sim, se aborreceram com algo que aconteceu quando estava ali executando aquilo que Deus confiou dentro ali da igreja local e já parou de tudo, largou tudo e fala assim: eu parei porque me aborreci, agora eu só vou para a igreja, eu sento ali no banco e ali tá tudo bem. Não tá não, minha querida. Deus levantou todos nós para servi-lo. E certamente Deus conta com você numa área específica. Tem gente que toca instrumento, mas não quer tocar mais. E os instrumentos da casa de Deus estão ficando parados. Tem gente que Deus levantou para direcionar um grupo da igreja local para liderar, mas não lidera mais, não quer saber mais de se envolver. Querido, quando a gente aceita Cristo, nós já estamos envolvidos. Paulo diz: não sou mais eu, mas Cristo em mim. Então não é você não se envolver, você já está envolvido, você já foi chamado por Deus. João 15, versículo 16, vai dizer: não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, para que vades e deis fruto, e os vossos frutos permaneçam. Quantos estão desistindo daquilo que Deus os chamou? E pior ainda, estão se escondendo através da atitude de alguém. Lembra mais uma vez de Adão e Eva? Quando eles pecam, eles se escondem de Deus e ali ficam escondidos. Mas mesmo assim, o Senhor estava ali falando: onde tu estás?
Então, Deus chama, minha querida, a partir do momento que eu e você falamos sim para o Senhor, já estamos envolvidos. Então, se envolva mais, se dedica mais. A igreja local, o ambiente ali do templo de culto, está precisando que você faça a sua parte. Se deixe envolver para você viver esse chamado tão lindo que Deus confiou a você. Agora o tópico 3, subtópico 2, exercendo a vocação. Nós vamos ver aqui que a vocação é uma missão única para que cada um de nós foi chamado para prestar para o nosso Criador. Propósito, viver os propósitos de Deus. Propósito quer dizer extensão, quer dizer projeto. Deus confiou a mim e a você de anunciar o seu reino, o reino dos céus, o reino de Deus. Lembra ali do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual João descreveu, capítulo 3, a um homem chamado Nicodemos, e ele faz uma pergunta para o Senhor: o que farei eu para ter a vida eterna? Ao Senhor fala: você tem que nascer de novo. E Nicodemos: pode eu nascer de novo mesmo, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe? E o Senhor vai falar que tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Então nós precisamos dar continuidade. Aqueles que têm dúvidas, que ainda não sabem, não ouviram a palavra, Deus nos vocacionou para estar anunciando o evangelho e tem nos dado oportunidade para o estar anunciando. A vocação é uma missão única que cada um de nós fomos chamados e vocacionados por Deus. O subtópico 3, tópico 3, subtópico 3, diz assim: minha profissão, meu campo missionário. Gente, há um texto na Bíblia Sagrada que quer dizer, que fala lá em Atos, capítulo 19, versículo 25, que vai falar de um homem que tem por nome Demétrios. Demétrios era um homem que fazia nichos de prata, ou seja, miniaturas do templo da deusa Diana. E o texto vai dizer que ele, exercendo essa profissão, ele tinha muita riqueza, ou ele ganhava muito lucro com isso. E nós vamos ver que a profissão de Demétrio era uma profissão pagã, e essa profissão dava a ele dinheiro. Mas o que eu quero dizer com isso? Que nossa profissão é para a glória de Deus. Então, para nós, não basta somente ter o benefício financeiro, mas sim que, acima de tudo, a nossa profissão, ela venha também estar coligada com a missão de servirmos a Cristo. E aí é interessante que fica uma pergunta para nós. A nossa profissão, o nosso trabalho é o nosso campo missionário. E eu tenho certeza que Deus tem colocado pessoas do seu lado e do meu lado para ouvir a palavra do Senhor. Tudo o que temos é de Deus. Tudo o que somos é do Senhor. Então, a nossa missão missionária, ela precisa também se estender ao nosso trabalho. O nosso trabalho, a nossa profissão é um campo missionário. Por onde quer que passemos, estaremos anunciando o reino de Deus. E aí fica uma pergunta para nós finalizarmos. Que tipo de missão, o que temos divulgado em meio ao momento de exercermos a nossa profissão? Que nós possamos aprender com Deus, que o Espírito Santo de Deus nos direcione e que nós possamos seguir firme nessa missão tão linda, tão preciosa de anunciarmos o reino de Deus. Certa vez alguém falou assim comigo: quando eu trabalho, aí é meu trabalho, eu não misturo trabalho com fé. Ora,
a nossa vida é de Jesus. Claro que você não vai chegar no seu trabalho e ficar evangelizando, mas o que eu te estou dizendo é que o Espírito Santo vai te dar oportunidade, muitas das vezes, de você falar, mas acima também de você testificar com a sua atitude. Paulo, fazendo as tendas, ele estava não querendo ser pesaroso aqueles irmãos que ele estava ganhando para Cristo, se autossustentando também. Então, aqui está mais uma lição, e eu quero te convidar a nós estarmos fazendo uma oração ao Senhor e agradecendo a Deus por mais essa aula. Senhor Deus e eterno Pai, te louvamos, ó Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, anunciando a Tua palavra. Abençoa cada professor, todos que estão envolvidos com a Escola Bíblica Dominical. Abra, Senhor, a nossa mente através da Tua palavra e que nós possamos seguir firmes, Pai, juntos, aprendendo mais em Ti, porque Tu és o único Mestre e Senhor por excelência. Meus irmãos e minhas irmãs, agradeço por vocês estarem conosco. Deixo novamente o convite para você que está pela primeira vez, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, dê seu like, é muito importante para nós. E também observe que muitas das vezes eu faço vídeo com essa blusa é do nosso projeto via Instagram, que chama Mulheres Florescendo pela Fé. Então eu te convido a nos seguir lá e que nós possamos aí junto, anunciando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus.